Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, todo o capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores de nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de nós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, os convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Irmãos, muitos são os modelos de igreja nos nossos dias. A coisa mais comum que você vai encontrar no meio pastoral, eclesiástico, são livros, treinamentos, congressos que promovem modelos ministeriais, diversos, de todos os tipos, de todas as origens, da China, dos Estados Unidos, da Inglaterra, do norte da África, do Brasil, do sul global, da Colômbia. Diversos são os modelos. E nesses muitos modelos, o Senhor Jesus se torna cada vez mais diversificada. E por diversificada eu digo plural. E é impressionante como numa cidade como João Pessoa, nós temos às vezes uma igreja A e no quarteirão do lado outra igreja. Aqui mesmo nós estamos reunidos neste hotel e nessa próxima rua nós temos na próxima esquina ali uma igreja e mais para frente uma outra igreja. Esses dias eu estava vendo até pesquisando aluguel de espaço para a igreja, e achei um prédio em Manaíra. Falei, olha, interessante esse prédio. Quando fui ver, é uma loja logo ao lado de uma dessas igrejas. E se você entrar cada domingo em uma das três, elas serão bem distintas umas das outras. Isso gera confusão para os de dentro e para os de fora. Que igreja diferente! As pessoas muitas vezes que vierem à nossa igreja vão participar da liturgia e cantar os salmos conosco e vários itens que nós temos aqui na liturgia. Vocês vão dizer, que igreja diferente? A pergunta é, essa igreja não é da Igreja Presbiteriana do Brasil? E mesmo dentro da nossa denominação, você pode rodar a cidade e o país inteiro, e cada lugar, mesmo sendo da mesma denominação, mesmo todos os pastores e presbíteros para a sua ordenação,
declarando subscrever integralmente os símbolos de fé de Westminster, mesmo a Igreja Presbiteriana do Brasil tendo uma teologia de culto, mesmo sendo nós calvinistas, que envolve uma teologia de igreja, uma eclesiologia e uma liturgia, uma teologia de culto, cada igreja local é extremamente distinta. Ontem, então, estava conversando com a nossa irmã Flávia, e ela falando assim, olha, a Igreja Reformada do Brasil, ela tem essa peculiaridade. Se você for na Igreja Reformada de João Pessoa, for na Igreja Reformada de Recife, se você for na Igreja Reformada de Maragogi, se você for na Igreja Reformada de Curitiba, se você for na Igreja Reformada de Brasília, se você for na Igreja Reformada de São Paulo, você vai ter certeza que sempre vai encontrar a mesma coisa. Cada pastor prepara a liturgia daquele domingo daquela congregação. Cada pastor prepara o seu sermão daquele domingo daquela congregação. Mas a identidade, o padrão e o modelo são os mesmos. Será que então a igreja evangélica ao redor do mundo, nas mais diversas correntes teológicas e nas mais diversas denominações, não deveriam buscar um padrão? Seria meio que utópico e absurdo promover uma visão, mesmo que dentro da denominação da Igreja Presbiteriana do Brasil, e levantar a voz por um padrão? Nessa noite eu quero compartilhar isso com os irmãos, falando a respeito do modelo da Igreja de Cristo Jesus. Há sim um padrão. Há sim um único modelo. E esse não é batista, presbiteriano, assembleiano, não tem nada a ver com rótulos de denominações e com a progressão histórica da teologia da igreja. O modelo da Igreja de Cristo Jesus se encontra nas Sagradas Escrituras. E tomando como exemplo o que Paulo está falando a respeito da igreja de Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses, nesses primeiros 10 versículos de saudação que ele faz nessa sua primeira epístola a esta igreja, nós vamos então meditar nessa noite a respeito de qual é o modelo bíblico da Igreja de Cristo Jesus. Um único modelo, um único padrão para toda e qualquer igreja. E pensando sobre isso, nós que somos um projeto de plantação de igreja, uma congregação, que precisamos definir nossa identidade, nossos fundamentos, alicerces, para nos edificarmos enquanto igreja organizada, meu objetivo então é que nessa noite nós possamos mais uma vez ser instruídos a respeito do que devemos ser como igreja, à medida que temos da parte de Deus um só modelo e padrão nas Sagradas Escrituras. O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite diz a respeito exatamente sobre este modelo. E este modelo nós vamos ver nessa noite que é o poder da Trindade manifesto no meio da igreja, suscitando entre nós todas as virtudes de Cristo. O poder do Deus triuno no meio da sua igreja suscita em nós as virtudes de Cristo. Este é o modelo que nós vamos observar da Igreja de Cristo nessa noite. A primeira coisa que nós vemos é nos primeiros versículos, a partir do versículo de número 2, é que esta igreja, como todas as outras igrejas a quem o apóstolo Paulo escreve, é alvo das orações de ações de graças da parte do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já inicia dizendo: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Ele está falando que sempre, sem cessar, a igreja de Tessalônica está na mente do apóstolo Paulo. E ele afirma que essa igreja foi plantada por ele mesmo. Diz qual foi o procedimento
de Paulo no meio da igreja e qual foi o resultado deste procedimento na vida da igreja. O que fez da igreja de Tessalônica, o que ele diz, um modelo para todas as outras igrejas. Ele fala a partir aqui, no versículo de número 7, assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Ele está falando então sobre esse modelo e eu quero ver com vocês os traços da presença triuna de Deus no seio da igreja, que faz com que todas as virtudes de Cristo suscitem no meio do seu povo. Em primeiro lugar, quando ele faz a sua palavra de gratidão, principalmente no versículos 2 e 3, ele cita da seguinte forma: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar lembramos-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm. 2, da dedicação do amor de vocês. 3, da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. 2, da abnegação do vosso amor. 3, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que o apóstolo Paulo mostra, de que faz de fato a igreja de Tessalônica um modelo para diversas outras igrejas ao derredor daquela região, são aquilo que nós chamamos da tríade central da vida da igreja de Cristo: a fé, a esperança e o amor. São essas mesmas expressões que o apóstolo Paulo usa para saudar e instruir a igreja de Colossos, quando ele escreve a carta aos Colossenses. No capítulo 1, ele cita a fé, a esperança e o amor. São exatamente essas instruções que o apóstolo Paulo dá à igreja de Corinto, quando no final do capítulo 13, ele falando sobre, no começo do capítulo 13, ele fala assim: e passa-nos a apresentar um caminho por sobremodo excelente. Ele vai falar sobre a eclesiologia da igreja. Muitas pessoas, a eclesiologia da igreja é uma redundância, né? A teologia da igreja, a eclesiologia. Muitas pessoas usam 1 Coríntios 13 para sermão de casamento, né? O amor, o amor, o amor. Mas ali o apóstolo Paulo está falando sobre igreja. Ele está falando nos capítulos 10, 11 e 12 sobre diversos problemas, erros eclesiásticos, erros litúrgicos e divisão entre a igreja. E a busca dos de Corinto para serem cada vez uns melhores dos que os outros, para se destacarem em detrimento de outros. E ele diz assim: agora eu vou mostrar para vocês qual é o verdadeiro caminho de excelência para a igreja de Cristo. E ele fala aquela exposição de 1 Coríntios 13 do amor. E ele termina falando sobre o quê? Sobre a fé, a esperança e o amor. Essa tríade das virtudes de Cristo na vida da igreja. Essas são essencialmente as virtudes mais essenciais da vida cristã. Nós podemos falar sobre várias outras coisas. Nós vemos, por exemplo, os textos do apóstolo Paulo a Tito e a Timóteo falando a respeito de como devem ser os presbíteros. E ali ele fala sobre várias virtudes. Um homem não dado ao vinho, sóbrio, hospitaleiro, né? Apto a ensinar as escrituras, marido de uma só mulher, que governa bem a sua casa. E nós vamos ver em vários outros textos falando sobre homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, sobre senhores e servos, virtudes, características nítidas que devem acompanhar a vida cristã. Mas não existem outras virtudes mais essenciais à vida do crente do que essas.
a fé, a esperança e o amor. A primeira coisa, então, que nós temos que ver é que o primeiro passo para encontrarmos o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, que acompanha o padrão e o modelo das Escrituras, é que essa tríade das virtudes, que falam, na verdade, são virtudes que falam sobre as afeições cristãs, essa tríade que é a nítida expressão da presença do Espírito de Cristo no meio da igreja, forjando o caráter de cada um dos crentes, ela evidentemente se manifesta. A primeira coisa que ele fala, então, é sobre a operosidade da nossa fé. E as qualificações aqui são muito importantes para nós. Ele fala que a fé da igreja dos Tessalonicenses, ela é exercida, operada, ela traz resultado. A fé, na verdade, é como se fosse um motor de todas as boas obras que são manifestas no meio da igreja. É pela fé em Cristo Jesus, é pela certeza da salvação, é pela convicção no poder de Deus, é pela confiança na instrução da Bíblia como palavra inerrante de Deus, por todas as coisas que compõem a nossa fé. A fé em Cristo, a fé pelo poder do Espírito, a fé que nos salva, a fé que nos regenera, a fé que nos conduz à palavra, a fé que é alimentada pela palavra. Essa fé, ela é operosa. A operosidade da vossa fé. A coisa mais estranha no seio da igreja é ver pessoas de muita fé que não fazem nada. Grandes pessoas cheias de convicção que não fazem absolutamente nada. Nunca evangelizaram um parente sequer. Não contribuem com a obra da igreja. Não se compadecem dos necessitados. Não dispõem o coração a servir os irmãos da própria igreja, quanto mais aos de fora. Não têm interesse pelas obras do Senhor, desprezam o dia do Senhor, relevam a ceia do Senhor. Não têm amor para ouvir da pregação, muito menos por pregarem eles mesmos. Uma fé que esfria pessoas é uma fé em qualquer coisa, menos em Cristo Jesus. Essa fé procede muitas vezes de um profundo conhecimento intelectual de teologia, mas não procede da manifestação e da verdadeira revelação de Cristo pelas Escrituras, na operosidade do Espírito de Deus. A segunda coisa que nós vemos é que nós temos a operosidade da fé e logo em seguida a abnegação do vosso amor, ou a dedicação do vosso amor. Um amor dedicado. Um minuto. A segunda coisa, então, vemos que é a abnegação, a dedicação do nosso amor. Maridos, vocês bem sabem, não adianta dizer os mais belos eu te amo e não ajudar a levantar um grão de poeira da sua casa.
sua esposa enferma, acamada, e você jogando futebol na praia com os amigos. A louça empilhada o dia todo e ela se dedicando a diversas atividades da casa, cuidando dos filhos, e lá em casa são 4, e você sem lavar um copo que você usou, mas todo romântico, com um buquê de flores e dizendo: meu bem, você sabe o quanto te amo. Eu não sei se para a esposa de vocês funciona isso. Para mim não funciona. O amor cristão, ele é exatamente como a fé que opera. As virtudes de Cristo, elas são manifestas. E o amor cristão no coração dos crentes, ele se dedica no amor ao próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Lembrando de novo, parentes que façam aos maridos aqui, que não há ninguém mais próximo na nossa vida do que a nossa própria esposa. É um grande pregador da palavra, que trata a esposa como um capacho. É um homem generoso em ofertas missionárias, que nunca sentou para orar com seus filhos. É uma pessoa cheia de compaixão, de alegria, no domingo, na porta da igreja, o último a sair, abraça todo mundo, recebe todo mundo. Mas faz tempo que não vai fazer uma visita para sua mãe idosa, que não ajuda com nada no cuidado com os seus da sua família. A palavra de Deus diz que essas pessoas são piores do que os ímpios. O amor de Cristo, ele traz abnegação. A palavra aqui da versão da Nova Almeida atualizada, ela é dedicação. Mas a abnegação, ela é mais profunda. Porque a abnegação fala que eu me dedico ao outro, negando-me a mim mesmo. Eu primeiro nego as minhas vontades. Eu primeiro aplaco o meu ego. Eu primeiro coloco a minha soberba e o meu orgulho de lado. Depois eu me dedico ao outro. Na verdade, essa é a obra de Cristo e é uma virtude de Cristo. As virtudes e afeições de Cristo em nós. Então Cristo, ele opera o amor cristão em nossas vidas, em primeiro lugar, nos humilhando, nos fazendo enxergar quem nós somos, que nós não somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário, que o único perfeito, melhor do que todos nós, foi exatamente aquele que se humilhou e se entregou na cruz em nosso favor, morrendo o justo pelos injustos. A abnegação é quando eu me dedico ao próximo, porque eu nego a mim mesmo. Esse é o amor cristão. Cristo manifesta o seu amor na cruz do Calvário, quando ele abre mão da sua glória. O texto bem conhecido de todos nós, de Filipenses capítulo 2, que ele se esvaziou, tomou forma de servo, e foi humilde até a morte, e morte de cruz. O texto que lemos hoje de manhã, Isaías 53, que ele viu com alegria o fruto do seu penoso trabalho. Amor abnegado é amor humilde, é amor às vezes, muito vezes silencioso, é amor servo, é amor que se doa, que não vê limites. Este é o amor de Cristo. Essa é uma marca da igreja. E em terceiro lugar, quando ele fala a respeito da operosidade da fé, a abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança. É interessante que ele repete essas 3 ideias no final. Ele fala disso no começo, mas no final ele fala a respeito de que, como deixando os ídolos,
vos convertestes a Deus para os serviços do Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, é como se ele estivesse dando essa ideia da firmeza da esperança, no versículo de número 3, e no versículo de número 9, principalmente no 10, ele dá uma explicação do que é a firmeza da esperança. A esperança cristã, ela não se abala. Nós lemos agora há pouco, na pergunta de número 63, do Catecismo Maior de Westminster, e falamos que nós, a Igreja Visível tem o privilégio de estar sob o cuidado e governo especial de Deus, de ser protegida e preservada em todos os tempos, não obstante a oposição de todos os inimigos. A fé e a esperança da Igreja de Cristo, essa esperança vindoura que permeia a vida da Igreja de Cristo, sem dúvida alguma, ela é ainda mais ressaltada, fortalecida, mais evidente nos dias de grande perturbação, perseguição e opressão. Me lembro alguns anos atrás, quando um missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo José Dilson, foi preso no Senegal e ficou por meses encarcerado. E ele foi preso pela seguinte questão: ele tinha um projeto que ele comandava e era um orfanato. Meninos de rua no Senegal, muitos deles. O reverendo José Dilson então acolheu todos aqueles meninos e nunca houve qualquer reclamação, qualquer fiscalização, qualquer reprimenda do governo. Até que um dia, um desses meninos de rua foi visitado por seu pai. Esse menino tinha sido abandonado por sua família numa cidade interior, mudou-se para a capital e vivia na rua, mendigando. Este menino, então, foi acolhido pelo projeto, instruído, educado, e pelo testemunho dos missionários ali se converteu. E o pai, ao fim do dia, antes de ir embora, chamou seu filho para, no horário específico deles lá, se ajoelhar com ele e fazer as suas orações muçulmanas. E o filho de cerca de 12, 13 anos se recusou a orar com o pai e disse: eu não sou muçulmano, eu sou cristão, eu oro a Jesus. Este pai, que havia abandonado o filho, expulsado de casa, que saiu de sua cidade interior e foi para a capital viver na rua e mendigar, e nunca ninguém fez nada a respeito, este pai foi à delegacia e denunciou o projeto missionário. Sem ter motivo de qualquer acusação e sem ter poder legal nenhum sobre ele, eles levantaram que, sendo eles missionários brasileiros, precisavam ter uma autorização específica do governo para ter aquela casa de acolhimento de meninos de rua. E por esse motivo, porque faltava um documento de legalização da casa de acolhimento de meninos de rua, prenderam o nosso irmão, o reverendo José Dilson, por muitos e muitos meses. Mas sabe o que eu me lembro disso? A esposa do reverendo José Dilson, testemunhando da grande obra de Deus e convocando a Igreja de Cristo a orar por ele todos os dias. As nossas igrejas, eu lembro da nossa igreja em Belo Horizonte, orava pelo reverendo José Dilson todas as reuniões da igreja, principalmente nos cultos de domingo. O testemunho do reverendo José Dilson correu o mundo. E não só as lideranças da nossa igreja presbiteriana, como de outras igrejas evangélicas, foram ao Senegal interceder em favor do reverendo José Dilson, como ministro das relações estrangeiras, que nem crente era, saiu do Brasil e foi lá interceder em favor daquele cidadão brasileiro que estava preso por causa de um menino muçulmano, morador de rua,
que se converteu ao Evangelho de Cristo. A fé em Cristo Jesus, a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, ela é firme, ela não se abala. E ela não se abala por causa do seu alvo, porque nós aguardamos dos céus o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. É interessante porque esses atributos de Cristo, essa tríade das afeições de Cristo no seio da igreja, elas têm um motivo, algo que já aconteceu, e elas têm um alvo, algo do qual nós temos a certeza que acontecerá. Primeiro, nós temos a convicção de algo que já aconteceu. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. A fé, a esperança e o amor no seio da igreja se dão pela nossa convicção da obra consumada de Cristo. Ele já morreu, Ele já ressuscitou, Ele foi assunto aos céus e reina todo-poderoso à mão direita de Deus Pai. Mas essa nossa fé também nos dá a certeza de coisas do porvir, porque nós sabemos que Ele prometeu que voltará, e nós, hoje, neste momento, cultuamos o nome daquele a quem aguardamos. Essas marcas na vida da igreja fazem da igreja de Cristo padrão e modelo. Vejam, o que mais o apóstolo Paulo fala sobre esse padrão e esse modelo. Ele dá essa primeira visão das virtudes de Cristo em nós. O poder da Trindade manifesta as virtudes de Cristo em nós. E nós falamos primeiro, porque está na ordem do texto, das virtudes de Cristo. Mas vejam, por que eu escolhi falar sobre o poder da Trindade? Primeiro, versículos 1 e 2. Graças a Deus, diante do nosso Deus e Pai. E aí ele fala sobre a tríade das virtudes. E ele fala assim, que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, versículo 4. Sabemos, irmãos amados, ou reconhecendo, irmãos amados, de Deus, a vossa eleição. Os irmãos da igreja de Cristo pertencem a Deus, o Pai. Mas agora ele vai dizer que a obra de Deus, através do Filho, chegou à igreja dos Tessalonicenses por meio do Espírito. Versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A gratidão ao Pai, os filhos do Pai, eleitos em Cristo Jesus, alcançados em convicção e alegria pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é quem, pela instrumentalidade da pregação da palavra, traz convicção e alegria. E veja mais uma vez, ele afirma, versículo de número 6, posto que em meio de muita tribulação. Então aquilo que nós lemos aqui, na pergunta de número 63 do Breve Catecismo, nós estamos vendo exatamente o que está acontecendo aqui nesse texto, na igreja de Tessalônica. Quanto mais eles são perseguidos, mais eles testemunham da obra do Deus triuno em suas vidas. Quanto mais eles são perseguidos, mais o seu coração, nas suas petições e nas suas ações de graças, se voltam ao Pai. Quanto mais eles são perseguidos, mais as poderosas virtudes e as afeições
que procedem de Cristo se manifestam no seu meio. E quanto mais eles são perseguidos, a palavra de Deus lhes concede, pela obra do Espírito Santo, convicção e alegria. Meus irmãos, nesse modelo, nesse padrão que nós temos, nesse modelo e padrão que nós temos, nós vemos primeiro as virtudes de Cristo e em segundo o poder do Espírito Santo. As virtudes de Cristo caminham lado a lado com a manifestação do Espírito Santo. Quão difícil, meus irmãos, é entender a doutrina do Espírito Santo, não que a Bíblia ensina, mas que a igreja propaga em todos os rincões. Quantas vozes, quanto barulho, balbúrdia. Cada um diz que o Espírito Santo faz e acontece de acordo com a sua própria experiência. Não há manifestação e obra de Deus que podem ser manifestas, na verdade, que podem ser expressas, meus irmãos, simplesmente pela subjetividade. O agir de Deus não vai de acordo com o meu querer e a minha vontade. A palavra de Deus é que nos mostra e nos dá um filtro para entendermos o que é manifestação de Deus e o que não é. Aqueles que andam em fé, em esperança, em amor, que andam em fé, amor e esperança em Cristo Jesus, o fazem pelas evidentes obras do Espírito Santo. Todo aquele que crê em Cristo o faz pelo poder do Espírito de Deus. Todo aquele que tem amor abnegado e serve com amor cristão a todos ao seu redor, o faz no poder do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que tem firme esperança na volta de Cristo Jesus, da mesma forma que crê na sua morte e ressurreição, crê na sua volta, todos eles o fazem no poder do Espírito Santo. Veja, as duas ações do Espírito Santo apresentadas aqui do versículo de número 4 até o versículo de número 6. Convicção e alegria. Então, quando lemos a palavra e cremos, saiba, meu irmão, é o poder do Espírito Santo em nós. Quando ouvimos a voz de Deus e nos alegramos, é o poder do Espírito Santo em nós. Aqueles que, estando em pecado, são exortados, repreendidos e até mesmo disciplinados, e creem na palavra, confessam os seus pecados, naturalmente, pelo poder do Espírito Santo, se alegram, porque confrontados foram purificados, porque confrontados reconheceram o pecado, porque confrontados pela palavra de Deus, confessaram os seus pecados e foram livres das amarras dos pecados. Aqueles que, ouvindo o Evangelho, se entregam a Cristo, cheios de santas convicções naquilo que lhes foi pregado, o fazem com alegria, mesmo nos velórios, nos ofícios fúnebres. Nós, os crentes, abatidos, ainda carregamos em nosso coração a manifestação do Espírito Santo, porque nesses dias são dias de profundas convicções e de alegria. Nós não nos alegramos com um ente querido que se foi, mas nós nos alegramos com a graça de Deus, que nos permitiu caminhar com essas pessoas queridas por tanto tempo. Nós nos alegramos pela fé que foi em Cristo Jesus, que aquela pessoa que foi chamada à presença de Deus testemunhou durante toda a sua vida. Nós nos alegramos quando sepultamos um crente, porque ao sepultarmos aquele crente sabemos, no dia da vinda de Cristo Jesus, este irmão ressuscitará
e estará para sempre no paraíso com Cristo Jesus. Nós nos alegramos em dias de tristeza, visto que as nossas convicções procedem do Espírito Santo. Em terceiro lugar, nós vemos que as virtudes de Cristo Jesus e as evidências do Espírito Santo são então aquele motor que impulsiona a igreja. Essas marcas de uma igreja modelo, este padrão que nós temos, nos mostram o que acontece naturalmente na vida da igreja. Quando nós saímos ao redor dessa cidade, pregando o Evangelho, acontecerá conosco exatamente o que aconteceu em Tessalônica, porque o que aconteceu em Tessalônica, o apóstolo Paulo diz, foi o resultado do que o apóstolo Paulo fez em Tessalônica, e depois o que aconteceu em Tessalônica se promulgou e se espalhou pela Macedônia e pela Caia, e no meio das igrejas da Macedônia e da Caia aconteceu o mesmo. Ele diz: porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Caia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos mais necessidade de dizer mais nada a respeito disso. O apóstolo Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo plantou a igreja de Tessalônica, certo? E da igreja de Tessalônica surgiram vários pregadores e missionários, e eles foram enviados para vários cantos do mundo daqueles dias. E depois, então, aonde o apóstolo Paulo passava, ou ele, ou Timóteo, ou Silvano, que são coautores da carta aqui com Paulo, e visitavam essas igrejas, eles não tinham necessidade de acrescentar mais nada. Não havia nenhum ponto de doutrina. Vocês se lembram, por exemplo, quando o apóstolo Paulo chega a primeira vez em Éfeso, e há um grupo de pessoas ali que foram batizados, mas não com o Espírito Santo, que foram batizados e instruídos pelos discípulos de João Batista. E Paulo, então, acrescenta várias coisas de ensino sobre Cristo a eles, e os batiza e eles recebem o Espírito Santo de Deus. Paulo, por exemplo, fala à igreja de Corinto sobre o processo de plantação da igreja de Corinto. E ele fala assim, que Paulo plantou, mas ele fala que Apolo regou. Ou seja, depois do trabalho de Paulo, outro pastor veio e continuou fazendo o trabalho. Mas a manifestação do poder de Deus, das virtudes de Cristo, do poder do Espírito Santo, na vida da igreja dos Tessalonicenses, foi tamanha que eles se tornaram uma grande rede missionária. E todos os obreiros que saíam daquela igreja chegavam às outras regiões e plantavam igrejas. E quando pastores vinham de fora para visitar, eles só tinham motivo de alegria. Compartilhavam das bênçãos com aquela igreja. Muito parecido, por exemplo, com o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Roma na sua carta. Porque Paulo escreveu à igreja de Roma muito antes de chegar lá. E ele diz que queria estar com eles para receber deles e dar a eles. Ou seja, ele está dizendo que a presença de um pastor numa igreja organizada, doutrinariamente estruturada, uma igreja que tem as marcas de Cristo, ela tem o papel de quê? Da mesma forma que o pastor ensina e compartilha, ele recebe e é edificado. É isso que ele está falando sobre as igrejas da Macedônia e da Acaia, fruto do projeto missionário da igreja de Tessalônica. Nós vemos aqui, ele diz assim, a partir do versículo de número 9, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. Vejam, quando eles chegavam então nas cidades, nas igrejas da Macedônia e da Acaia, os da Macedônia e da Acaia já tinham ouvido falar a respeito de Paulo, de Silvano e de Timóteo. E diziam, olha, nós bem sabemos quem são vocês. Por quê? Porque vocês que fizeram o trabalho na igreja de Tessalônica, e nós somos fruto do trabalho da igreja de Tessalônica. E ele diz assim, como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. A última dessas grandes marcas que nós estamos vendo aqui, as virtudes de Cristo, a fé, a esperança e o amor, as evidências do Espírito Santo, convicção, alegria e palavra,
E a última dessas grandes marcas que fazem da igreja de Tessalônica um modelo para nós hoje, é que a palavra do Senhor chega na igreja e ela, na verdade, se torna um caminho pelo qual a igreja continua. A palavra do Senhor no meio da sua igreja, proclamação, testemunho e esperança. Os que ouvem a palavra, pregam a palavra. O que eles ouviram e professam crer, viram seu testemunho de vida. Os da Macedônia e da Acaia dizem: não, Paulo, não, Silvano, não, Timóteo, nós conhecemos sim o que vocês pregam, nós conhecemos o seu testemunho, porque foi exatamente isso que nós vimos, ouvimos e testemunhamos dos nossos irmãos de Tessalônica. Foi exatamente isso que chegou a nós. E nós bem sabemos, os tessalonicenses eram idólatras, povo pagão, mas a palavra de Deus chegou no meio deles e eles abandonaram os ídolos. Para quê? Para servir o único Deus vivo e verdadeiro. Meus irmãos, aqueles que estão cheios das virtudes de Cristo, conduzidos no poder do Espírito Santo, naturalmente respondem com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor opera na vida dos crentes, suscitando no coração de cada um de nós as virtudes de Cristo. A palavra do Senhor é um instrumento do Espírito Santo, nos dando em toda e qualquer circunstância, mesmo em meio a muitas tribulações, convicção e alegria. A palavra do Senhor se torna então a arma no meio da igreja, cheia de Cristo, cheia do Espírito Santo, pela qual nós conduzimos o nosso ministério, proclamação, testemunho e esperança. Este é o modelo que o apóstolo Paulo nos apresenta na igreja de Tessalônica. Não pode existir uma igreja que nós consideramos evangélica, fiel a Cristo, que não evidencie as virtudes de Cristo no meio do seu povo. Uma igreja em que a fé não leva a nada, não tem operosidade. Esta igreja não conheceu a verdadeira palavra do Evangelho de Cristo Jesus. Uma igreja que tem amor a si mesmo e não abnegação e amor cristão, que não acolhe, que não se compadece, que não serve o próximo. Essa igreja ouviu qualquer tipo de instrução teológica, mas não o Evangelho de Cristo. Uma igreja instável, aquela constante expectativa de uma nova revelação. As seitas que são conduzidos por falsos profetas e que dizem: olha, no ano tal, daqui a tanto tempo, o anjo de ouro, a profetisa tal, cada momento uma nova expectativa. E sabe, meus irmãos, nós não temos a profetisa tal, nós não temos o anjo de ouro, nós não temos textos extras, mas em muitas igrejas presbiterianas o pessoal ainda canta com todo pulmão que o melhor de Deus ainda está por vir. Essa é a expectativa daqueles que não estão firmes na esperança. O melhor de Deus, o melhor de Deus, o melhor de Deus. Como nos anos 90, não sei se vocês aí cantavam aí nas suas igrejas locais, mas cânticos, por exemplo, como, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aí a gente cantava, soltava o gogó, rompendo em fé. Aquela expectativa na adoração da igreja, do culto dominical, de sempre um agir novo, um movimento novo. A ideia é que vai ter algum tipo de oração especial,
que vai vir um pregador de fora e naquela pregação, aquela condução da fé cristã, não pelas virtudes de Cristo, e sim pelo agir humano. Não há firmeza na esperança desta igreja. Da mesma forma, uma igreja que não lida com as duras provações com alegria e convicção. O texto da carta de Tiago, que nos chama ainda no capítulo 1 a termos por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Veja, a gente estava conversando sobre isso, né, Ricardo, hoje de manhã? E aí, Fábio virou e falou assim: olha, pastor, não é pouca alegria não, viu, pastor? Não é assim, tá bom, passei por provação, estou com uma luta na minha vida, eu aceito. Não, motivo de grande alegria o passardes, não por algumas, mas por várias provações. A igreja do Senhor Jesus Cristo sempre foi e sempre será forjada pelo fogo. Lembre-se dos amigos de Daniel, que não queimaram, mas exaltaram o nome de Deus dentro de uma fornalha. A igreja do Senhor Jesus Cristo sempre será forjada pelas mais diversas tribulações, mas uma marca do padrão da igreja é que isso nos trará regozijo, alegria. Lembre-se do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, que os apóstolos de Cristo, os primeiros discípulos, os líderes da igreja, são chamados pelo Sinédrio e são açoitados. Vocês se lembram do final desse capítulo, o que acontece? Eles saem de lá regozijando porque eles foram achados dignos de serem açoitados pelo nome de Cristo Jesus. Muitos pastores estão presos ao redor do mundo hoje, muitos sofrendo processos por pessoas que odeiam a Cristo e odeiam quando pastores pregam a Cristo. Meus irmãos, em último lugar, há uma marca que faz da igreja o padrão: a proclamação. Os alertas, cuidado com essa igreja. Uma igreja muito boa, cheia do Espírito Santo, pastor fiel, igreja harmoniosa, amorosa, gosta de ir para a chácara Jeová chamar juntos, né? Mas que não prega o evangelho a ninguém. Alerta, esta igreja está sendo omissa em uma das principais marcas de uma igreja padrão. O evangelho não pode ser contido em 4 paredes. O evangelho não pode ser contido dentro do nosso apartamento. Eu confesso, meus irmãos, que na quinta passada eu fiz um desafio na reunião de oração, a gente colocar pelo menos, cada um colocar o nome de uma pessoa que a gente está evangelizando, naqueles pedidos de conversões, né? Que a gente tem alguns poucos. Eu falei, a gente tem 2 pessoas ali que a gente nomeou, pedindo, orando pela conversão dessas 2 pessoas, e depois assim, pelos nossos parentes, né? Bem geral, né? Aí eu falei assim, olha, se a gente começasse a orar especificamente por fulano, Beltrano, etc., e desde a quinta passada, depois que eu desafiei a igreja, eu me senti extremamente incomodado. Eu falei assim, o meu pedido para a lista da próxima quinta-feira, sabe qual será? Eu quero pedir que o Senhor me dê estratégias e abra as portas para eu evangelizar todos os meus vizinhos. Meus irmãos, se a fé dos Tessalonicenses é a minha fé, como ela pode caber dentro do meu apartamento? Como é que eu posso conviver com os meus vizinhos já há quase 4 anos ali onde eu moro? E muitos sabem que eu sou pastor, mas nenhum deles algum dia veio na minha casa para orar. Eu nunca fui na casa deles para evangelizar. Eu nunca chamei para vir à igreja.
as virtudes de Cristo e o poder do Espírito Santo levam a uma igreja genuína, a proclamação do Evangelho. E vejam, não era Tessalônica Cabedelo, né? Não era João Pessoa Cabedelo. Não era, né, Tambaú, Manaíra. Toda a região da Macedônia e toda a Caia. De uma igreja em Tessalônica, que fica na Grécia. O Evangelho se expandindo pelo mundo. Retomo algo que eu falei no sermão já há um tempo atrás. Quem dera não, porque isso é meio distante, né? Meio abstrato demais. Eu oro a Deus para que de nossa igreja saiam muitos missionários para o mundo. E aí nós vamos chegar lá no Nepal e vai ver um missionário australiano. E esse missionário australiano vai visitar uma igreja reformada no Nepal. E ele vai dizer: eu nem sabia que havia uma igreja reformada aqui. É, reformada presbiteriana. Essa igreja foi plantada pelo reverendo Arthur. Lá na Suíça, não é, José? Vai chegar lá e falar assim: olha, o reverendo José, lá do Brasil, plantou uma igreja aqui na Suíça, que nem Calvino sabia que existia essa igreja aqui. E tantos outros, que passados o tempo, nós, já mais velhos, eu já idoso, com os meus netos no colo, eu vou dizer: olha, nem preciso mais falar sobre ir para Portugal. Falei tanto que ia para Portugal, mas para lá foi Benjamin, Joaquim, né? Gabriel, Felipe, foram vários outros, eu nunca fui, mas da nossa igreja saíram alguns, e nós não temos mais o que completar, porque o que eles estão fazendo lá é pregar o Evangelho de Cristo, sobre as virtudes de Cristo na vida da igreja, no poder do Espírito Santo, com convicção e alegria, e o resultado do trabalho desses homens, que é o trabalho de Deus, do Deus triuno na vida daquelas nações, daquelas cidades, é que a proclamação do Evangelho vai para todos os cantos. Sim, meus irmãos, nós podemos num momento nos reunir e ter uma aula de escola dominical, uma conferência sobre liturgia e etc., que são marcas de uma igreja local. Mas sem essas marcas da igreja de Tessalônica, não adianta nem sequer discutir diretório de culto de Westminster e outras doutrinas que não são valorosas. Nós precisamos de um modelo básico, bíblico. Cristo e o Espírito Santo, com o poder do nosso meio, fazendo todas as obras de Deus o Pai. A Trindade Santíssima, operando no meio da igreja, suscitando as virtudes de Cristo, o poder do Espírito Santo e a proclamação do Evangelho a todas as nações. Que Deus nos abençoe poderosamente e que nós sejamos desafiados e edificados por sua santa palavra.